O maior desastre da história está chegando. Imagine um planeta onde o céu escurece de repente, o ar se torna insuportável, e a terra que pisamos já não é mais segura. Este é o futuro que pode nos aguardar. Segundo a NASA e especialistas ao redor do mundo, estamos à beira do maior desastre climático da história. O que está causando esse cenário? Estamos realmente preparados para enfrentá-lo? Neste vídeo, você vai descobrir as verdades chocantes sobre o aquecimento global, os fenômenos extremos que já estão acontecendo e os riscos que se escondem à nossa vista. Você vai entender por que os cientistas soam alarmes e o que podemos fazer para evitar o pior. Mas antes, prepare-se. O que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o planeta em que vivemos. A NASA divulgou dados alarmantes. As temperaturas médias globais já subiram cerca de 1,2 graus Celsius desde o século XIX, e isso é apenas o começo. Um estudo recente aponta que, se ultrapassarmos os 1,5 graus Celsius, algo que pode ocorrer até 2030, os efeitos podem ser irreversíveis. Você sabia que, em 2023, o planeta registrou o mês de julho mais quente da história? Esse recorde trouxe consequências devastadoras, como ondas de calor na Europa, que mataram milhares, e incêndios florestais incontroláveis no Canadá. Mas o problema não é apenas o calor. O derretimento acelerado das calotas polares está contribuindo para o aumento do nível do mar, ameaçando cidades como Nova York, Tóquio e Rio de Janeiro. Além disso, cientistas identificaram um ponto de inflexão climático, um limite perigoso em que os sistemas naturais podem entrar em colapso, desencadeando um efeito dominó. Estamos nos aproximando rapidamente desse ponto. As mudanças climáticas já estão alterando a vida como a conhecemos. Lembra da devastadora enchente que atingiu a Alemanha em 2021, causando mais de 200 mortes? Ou do furacão Harvey, que destruiu comunidades inteiras nos Estados Unidos em 2017? Esses eventos não são isolados, eles são parte de um padrão crescente. E a situação é ainda pior em regiões vulneráveis, como Bangladesh, onde milhões vivem sob ameaça constante de inundações causadas pelo aumento do nível do mar. Na África, secas severas têm dizimado plantações, deixando milhões à beira da fome. O que antes era considerado um evento raro agora acontece com uma frequência assustadora. Mas você deve estar se perguntando, será que isso só afeta outros países? Não se engane, o Brasil também sente o impacto. O apagão de 2021 foi agravado por uma das piores crises hídricas da história, diretamente ligada às mudanças no clima. Os cientistas já não sabem mais como chamar nossa atenção. Relatórios do IPCC alertam que, se não reduzirmos drasticamente as emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos, eventos extremos se tornarão nossa nova normalidade. Tempestades mais violentas, colheitas falhando e oceanos sufocados por calor. Esse é o futuro que nos aguarda. E, mesmo assim, algumas indústrias continuam ignorando os alertas. A queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, ainda é responsável por 80% das emissões globais. Parece uma batalha perdida, mas existe um movimento crescente tentando virar o jogo. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa importante. Se você quer continuar recebendo informações reais e impactantes sobre o futuro do planeta, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim, você ficará atualizado sobre os próximos vídeos, onde exploramos soluções e estratégias para enfrentar o maior desafio do século. Sua inscrição é o que nos ajuda a trazer conteúdos como este. Vamos juntos nessa missão. Talvez você pense que tudo isso ainda está distante, mas a realidade é outra. As mudanças climáticas já afetam sua vida, mesmo que você não perceba. Os preços dos alimentos estão subindo, impulsionados por secas e eventos climáticos extremos que reduzem a produção agrícola. Além disso, especialistas alertam que, em breve, milhões de pessoas serão forçadas a migrar devido a desastres naturais. Cidades e países precisarão lidar com fluxos de refugiados climáticos, o que pode gerar crises econômicas e sociais sem precedentes. E não para por aí. O impacto também será sentido na saúde. Com o aumento das temperaturas, doenças como dengue, malária e zika tendem a se espalhar para regiões onde antes não eram comuns. Apesar do cenário sombrio, ainda há esperança. Países como a Dinamarca estão liderando a transição para energia 100% renovável, enquanto iniciativas de reflorestamento, como o Projeto Amazônia 2030, mostram que é possível reverter parte dos danos causados. Movimentos de jovens ativistas, como Greta Thunberg e outros, estão provando que uma mudança global começa com ações locais. A pergunta é: você está disposto a fazer parte dessa mudança? Pequenas atitudes,
como reduzir o consumo de plásticos descartáveis e priorizar transportes sustentáveis, podem fazer uma grande diferença. O futuro do planeta está em nossas mãos. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, pode moldar o destino da Terra. E agora eu te pergunto, o que você está disposto a fazer? Se este vídeo te trouxe novas perspectivas, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você já ouviu falar da zona de calor mortal? É um fenômeno que os cientistas alertam que pode se tornar comum em algumas partes do planeta nas próximas décadas. Nessa zona, as temperaturas são tão altas e a umidade tão intensa que o corpo humano não consegue resfriar-se naturalmente, mesmo em repouso. Em 2021, partes da Índia e do Paquistão chegaram perigosamente perto desse limiar. Imagine o impacto disso em populações que já enfrentam desafios de acesso à água potável e infraestrutura adequada. E não é só o calor que nos ameaça. Estudos recentes mostram que o derretimento do permafrost, uma camada de solo congelado há milhares de anos, está liberando vírus e bactérias pré-históricas que estavam adormecidos. Isso não é ficção científica. Em 2016, na Sibéria, um surto de antraz foi atribuído ao derretimento do permafrost, que expôs carcaças de renas infectadas há décadas. Agora imagine as implicações de doenças antigas e desconhecidas ressurgindo em um mundo já sobrecarregado por crises de saúde pública. Enquanto isso, o nível dos oceanos continua subindo, engolindo terras e forçando milhões de pessoas a migrarem. Segundo a ONU, mais de 200 milhões de pessoas podem se tornar refugiados climáticos até 2050, deslocados por inundações, erosão costeira e a perda de suas casas. E não pense que isso é problema apenas de países insulares. Grandes metrópoles, como Miami e Jakarta, já estão investindo bilhões para lidar com o avanço do mar. Mas será que é suficiente? Falando em oceanos, eles estão ficando mais ácidos. Esse processo, conhecido como acidificação, é causado pela absorção do dióxido de carbono pela água. O impacto disso é devastador para os recifes de coral, que sustentam milhões de espécies marinhas. Sem eles, a cadeia alimentar do oceano colapsa. E isso, por sua vez, afeta diretamente a pesca, que milhões de pessoas no mundo dependem para sobreviver. Além disso, as chuvas extremas estão se tornando mais frequentes e imprevisíveis. Em São Paulo, por exemplo, vimos enchentes devastadoras em 2022 que paralisaram a cidade, destruíram casas e deixaram milhares desabrigados. Essas chuvas não são apenas um incômodo, elas são um sinal de como os ciclos climáticos estão sendo perturbados. Mas como chegamos a esse ponto? A queima de combustíveis fósseis é o principal culpado, mas o desmatamento em larga escala também desempenha um papel enorme. A Amazônia, conhecida como o pulmão do mundo, perdeu 20% de sua cobertura florestal nas últimas décadas. Essa destruição não apenas reduz a capacidade da floresta de absorver carbono, mas também afeta os padrões de chuva em todo o continente sul-americano. Por outro lado, há iniciativas tentando reverter esse cenário. Países como Costa Rica estão liderando o caminho com projetos de reflorestamento, enquanto tecnologias como fazendas solares flutuantes estão emergindo como soluções inovadoras para a crise energética. Mas será que essas ações são suficientes? A verdade é que, enquanto algumas nações avançam, outras continuam atrasadas. Grandes economias ainda investem bilhões em carvão e petróleo, perpetuando o ciclo vicioso que nos trouxe até aqui. E aí fica a pergunta: como pressionar governos e corporações para priorizarem o planeta em vez de lucros imediatos? No fim das contas, tudo isso volta para nós, indivíduos. Talvez você ache que pequenas mudanças no seu dia a dia não farão diferença, mas a verdade é que o impacto coletivo é real. Reduzir o consumo de carne, diminuir o uso de plásticos e apoiar políticas ambientais são passos que, quando somados, podem alterar o rumo dessa história. E agora eu pergunto: qual é o legado que queremos deixar para as próximas gerações?